hoje é oficialmente quarta-feira. Hoje é oficialmente quarta-feira. Então tá, pessoal, vamos lá para o nosso exemplo. Temos aí, coloquei aí uns minutinhos para vocês anotar. Temos aí também, novamente, um pilar de canto. Então, eu tenho aí que dimensionar e detalhar um pilar representado na figura abaixo. Quando eu represento aí dois gráficos de momento fletor, isso significa que ele é um pilar de canto. Quando eu representar um, ele é pilar de extremidade. Se eu representar nenhum, ele é pilar de centro. Então, eu vou ter aí a carga específica do pilar, beleza? Professor, qual é que eu vou encontrar essa carga lá no trabalho? Ela é a reação de apoio. Se ela for de canto, é a reação de apoio dos dois, você soma. Se ela for de extremidade, ela vai ser também a reação de apoio dos dois. Porque ele não vai gerar momento, mas vai gerar reação de apoio. Então, você vai ter carregamento e o de centro é a mesma coisa, será o dos dois. Tá? Então, vamos iniciar. Começando aí com as excentricidades iniciais, que chamamos aí de... Tá gravando? Excentricidades iniciais. E aí, iniciamos fazendo na direção X, excentricidade inicial em X. Que é pela fórmula, eu vou falando a fórmula, mas não vou escrevendo, beleza? Que é pela fórmula momento dividido pela carga. O momento para a direção X, se a gente olhar aqui, ó, eu tenho aqui, eu não especifiquei aqui no desenho, mas é a de 20. De 20 é em X e de 25 ele é em Y. Ah, não, tá especificado aqui, ó, anotado aqui, MX e MY. Então, significa que eu tenho aí, então, 20 dividido pelo N, que é o carregamento, se a gente olhar lá em cima, é 893. 893. E aí fazemos também a excentricidade inicial em Y, que também é o carregamento, ou o momento dividido aí pela força. Então, é 25 dividido pelo 893. Que resulta em quanto esses dois valores, por favor? Alguém? Cheguei. Chegou, mas não está falando a resposta. Está no chat a resposta, Érica já O botou. primeiro deu 0,022 e o outro deu 0,028. Pelo menos, pessoal, me dê a resposta, porque para mim olhar para o chat aqui, eu tenho que ir aqui, vou apertar em bate-papo, aí tem que ver o que vocês estão falando. Viu? Agradeço. Beleza, encontramos aí a excentricidade inicial na direção X e na direção Y. Partimos aí, então, para as excentricidades acidentais, que ocorre em todos os pilares devido à execução. E chamamos aí, então, de EA, que é a excentricidade acidental. Fazendo aí na direção X e na direção Y, no caso, são as excentricidades e o momento acidental. São os dois, que são, no caso, aí, os mínimos. E aí, partindo, então, para excentricidades acidentais em X, pela fórmula é 0,015 mais 0,03 vezes Hx. O que é Hx? Hx é especificamente a direção, a altura da direção no eixo X, que no caso ele é aí 20 centímetros, e Y vai ser em 50 centímetros. E aí temos aí, então, 0,015 mais 0,03 vezes Hx, que no nosso caso agora é 0,03.
20. Esperando o resultado. 0,021. 0,21. 0,021 metros. E aí encontramos o momento acidental em X, que é carga vezes a distância, força vezes distância. Nossa força é 893 vezes a distância de 0,021. A distância específica para o momento de acidental, ele é a distância da excentricidade acidental na direção específica. Beleza? Quanto que resultou aí? 18,75. 18,75 quilonewtons por metro. Então, temos aí esse resultado. E fazemos isso, pessoal, para a direção Y. Então, EAY, ele é 0,015 mais 0,03 vezes, agora aqui é HY. Então, no caso, é 0,50. 0,03. 0,03 metros. E aí encontramos o momento acidental em Y, que é a carga, momento, ou força, vezes a distância que a gente encontrou aí da excentricidade. Érica? 26,79. 26,79 quilonewtons por metro. Então, esses valores são importantíssimos aí para os nossos passos seguintes. E aí vamos, pessoal, entrar na verificação de excentricidade de segunda ordem. Então, vamos encontrar aí tanto a excentricidade de primeira ordem, como a excentricidade de segunda ordem, se houver a de segunda ordem. E aí, para isso, entramos aí na excentricidade de segunda ordem. Para isso, temos aí que fazer especificamente iniciando na direção X. E aí fazemos lá, especificando de acordo com a fórmula, que é lambda(x) é igual a 3,46 vezes LEx dividido por HX, fazendo aquele breve exemplozinho que a gente já sempre faz para identificar aí os tamanhos específicos do nosso pilar. Temos aí a seguinte situação. Temos aqui, ó, pé direito, chamamos de L0. Temos aqui sendo o eixo a eixo de L. E aí temos esse valor aqui, altura da viga, e aqui HX ou HY. Aí, para o nosso caso aqui, a gente vem e faz a seguinte definição. LEx, que é o que a gente precisa para calcular aqui. Deixa eu fazer bem aqui embaixo. Acho que vai dar. LEx, ele tem que ser menor ou igual ao seguinte critério. L ou L0 mais HX.
Para o nosso exemplo, o nosso L ele é quanto? Eu tenho de piso a piso 4,40. A altura da viga, tanto a de cima como a de baixo, ela é a mesma. Não especifiquei que elas são diferentes, então ela é 45. Então significa que temos quanto aí? 3,95. O L? O L? Ah, não, 4,40. L, né? Os Oh, 4,40. Ah, Porque, tá. Ela tava fazendo de baixo, é o L0. porque tanto essa viga daqui como a daqui, ela é a mesma. Se ela fosse diferente, esse valor mudaria. Agora que L0, eu tenho 4,40 menos os 45 da viga, eu tenho aí 3 e 3,95. mais HX. HX, então, é 20. 0,20. 0,20. Ficou em quanto? 4,15. 4,15. Aí sim, desse valor, você vai pegar aí o menor. Então, no caso, será 4,15. Aí vai lá, volta para a fórmula. Então, 3,46 vezes L é X, que no caso é o menor que a gente encontrou, de 4,15, dividido pelo HX, que é 20. Resultou em quanto? 71,80. 71,80. Significa, então, que ficou maior que 35 e menor do que 90. Medianamente esbelto. Ficou, então, medianamente esbelto. Se ficou medianamente esbelto, significa que temos que considerar a excentricidade de segunda ordem. Se ele tivesse dado um pilar curto, o que aconteceria? Desprezava totalmente a excentricidades, que aí eu acho que foi o caso da atividade de vocês. Vocês desprezam aí as excentricidades de segunda ordem. Tranquilo? Aí já passa para a parte de dimensionamento. Então, dando continuidade nessa parte agora, vamos encontrar aí a excentricidade de segunda ordem. Primeiro a de primeira, né? Depois a de segunda ordem, caso seja. Não, o lambda x é maior ou igual a 35 ou só maior? O valor, ele é menor que 35. Não, estou falando. Do jeito O que lambda está aqui. x é para ficar medianamente. Para ele ficar medianamente, ele tem que ser maior que 35. Se ele for igual a 35, ele é curto. Ok. Beleza? Valeu. Então, beleza. Por isso que está aqui, ó. Eu não coloquei, eu só coloquei maior ou igual a o 90, porque ele tem que ser maior do 35. Acho que eu vou utilizar esse pedacinho aqui. E aí existe aí, pessoal, o lambda 1. Continuar em vermelho, porque ainda estamos aí no mesmo passo. E aí existe a seguinte fórmula. Temos aí 25 mais 12,5 vezes a excentricidade de primeira ordem no centro, em x no caso, dividido por hx, isso tudo dividido aí pelo alfa-b. Mas para encontrar, temos que encontrar aí, para encontrar o lambda 1, temos que encontrar o alfa-b. E o alfa-b ele tem aí a seguinte situação. Se o MA, colocando aqui, IMAX, se ele for maior ou menor do que MAX, considera-se 1. Se ele for maior,
Aí vamos para um seguinte critério, que é o alfa B 0,6 mais 0,4 vezes B dividido, ou MB dividido pelo MA. MA da nossa questão deu quanto? Quem é que está anotando? O MA ele é o que já vem do padrão. Ele é o que já vem no pilar. Então, ele é os 20. 20. MAX é o que você encontra lá. 18,75. Significa que MA ficou maior. Se ele ficou maior, então a gente não pode utilizar 1. Vamos para o critério aí do alfa B, que é igual a 0,6 mais 0,4 vezes MB dividido por MA. Então, alfa B ele é igual a 0,6 mais 0,4 vezes MB, nessa situação, como ele é 20 em cima, 20 embaixo, mesmo assim ele está na mesma face, significa que ele é 20. E ele não é negativo. Por quê? Porque ele não está do outro lado da face. Ele só tem momento aí positivo no pilar. Ele não tem momento negativo. Só vai ter momento negativo se ele for girado aí a parte do... quando ele faz a face. Tipo, nesse caso, o meu MB seria menos 21. Entendeu? E o MA seria de 5,6. Compreenderam? Tá. Dando sequência, eu tenho aí, então, dividido por 20, que resulta em quanto? Resulta em 1. Mesmo a gente ter feito lá e provado que era para ser 1 desde o início, a gente conferiu e viu que vai dar em 1. Esse valor ele só fica abaixo se ele for negativo aqui, o valor, ou se ele fosse valores diferentes, né? No caso também. Dando sequência, vamos para o momento no centro. O momento no centro, ele é determinado pelo alfa B vezes MA. E MC, então, vai ser 1 vezes MA, que nesse caso é 20, vai resultar aí em 20 kN por metro. E aí vamos para o critério para encontrar aí a excentricidade de primeira ordem no centro em X. E o que acontece? Eu tenho MC e tenho MAX. MC ele deu 20, MAX deu 18,75. MC ficou maior do que MAX. Aula boa, concentração 100%. MAX, então dá 18,75. Significa, então, que a gente tem que utilizar a fórmula. Se ele fosse abaixo, o MC ele fosse menor do que MAX, você já utilizaria direto o E1A, a excentricidade de primeira ordem no centro em X seria igual à excentricidade acidental em X. Então, se ele fosse ao inverso, como é nesse caso, o MC ele ficou maior. Então, MC, a excentricidade de primeira ordem no centro em X, ele tem que pegar aí MC dividido por N. Então, a excentricidade de primeira ordem no X, MC é 20 dividido aí por 893. A excentricidade de primeira ordem no centro é quanto? 0,022. 0,022 metros. Com isso, pessoal, agora temos alfa B, e eu tenho a excentricidade de primeira ordem, primeira ordem no centro de X. Com isso, eu vou fazer lá agora o cálculo para encontrar esse valor.
Então, eu tenho lambda 1 é igual a 25 mais 12,12,5 vezes a excentricidade de primeira ordem em C, ele é 0,22. 0,022. Esse valor ele é dividido pelo HX, que no caso é 0,20. Isso tudo você divide aí pelo alfa B, que no caso foi igual a 1. Então, lambda 1, ele resultou em quanto? 26, 38 26 e 38. e 38. Olhando lá para a situação, se ele for menor do que lambda x, a gente desconsidera a excentricidade de segunda ordem. Se ele for maior do que... Não, perdão. Se ele for menor... Deixa eu ver aqui direito. Se o lambda 1 for menor do que lambda x, a gente considera a excentricidade de segunda ordem. Se ele for maior, a gente desconsidera a excentricidade de segunda ordem. E aí o lambda x, ele foi Considera. quanto? Ele foi quanto? 71 e 80. 71 e 80. Então, ele ficou menor. Significa que a gente vai considerar a excentricidade de segunda ordem. E aí, para encontrar a excentricidade de segunda ordem, é a seguinte fórmula. Deixa eu só deixar aqui. Vou preencher todos os espaços aí que eu preciso hoje. Dando sequência, excentricidade aí de segunda ordem é 2cx. Não, perdão, não tem C não. É 2x é igual a LEx ao quadrado, que a gente já viu lá anteriormente, que vai ser 4,15. Então, tem aqui 4,15 ao quadrado, dividido por 10, vezes 1 vezes R. Esse 1 vezes R, ele tem uma fórmula que substitui aí o 1 dividido pelo raio, que é igual a 0,005. Isso aí é 2cx, né? É 2cx. É 2cx. Excentricidade de segunda ordem no centro em x. Ou sem C, não necessariamente precisa ter o C, entendeu? Ele só vai É porque lá considerar. na frente fica mais porque a fácil. gente... exatamente. A gente Tudo aprendeu bem. colocando assim. Tá, porque o que que acontece? A excentricidade de segunda ordem, ela sempre vai ocorrer no centro. Então, por isso que a gente coloca com C ou sem o C. Quando ela não existe, ela não está ocorrendo a excentricidade lá no centro, porque o pilar é curto. Entendeu? Mas beleza, vamos seguir no barco. Aí é dividido pelo HX, que no caso é 0,20, vezes VD mais 0,5. Não calculei VD ainda. Quanto que vai dar um VD? VD, ele é a seguinte fórmula. É o ND dividido por AC vezes FCD. VD é igual, N é o normal, então é 893. Toda vez que vocês verem com um D, é porque ele está multiplicando com o coeficiente do concreto, que no caso é 1,4. Dividido aí pela área de concreto, que vai ser 0,20. Deixa eu ver se é em centímetros mesmo.
0,20, isso, em metros logo, vezes 0,50, que é a área de concreto. Isso aqui vezes FCD, era 25 MPa, alguém anotou? Sim. É 25. Que é o FCK 25.000 dividido por 1,4. VD resultou em quanto? 0,7. 0,7. Opa! Cravado de novo. Vamos interpolar. Cravadinho. Professor, abre um pouquinho a imagem para mim. E aí a gente vai lá, onde ficou faltando a parte do 0,7. Coloca lá. E aí encontramos a excentricidade segunda ordem central em X. Érica? 0,036. 0,036. Pode seguir, vocês vão copiar. Como é? Eu já copiei. Já copiei. Vocês estão ligeiros assim. Tô copiando, professor. Peraí. É, quando a gente fica calado, tem que copiar, né? Não tá gravando, não? Eu acho que tá. Tá aí Tá, gravando pra sim. você. Pela Tá, mesma tá. sintonia Ave de Maria, vocês. que susto. Eu falei, já perdi tudo isso. Tá. Tá bom, galera. Valeu. Vamos silêncio agora. E agora a gente vai fazer o quê? Já que a gente fez na direção X, encontramos a excentricidade Direção Y. direção Y. Obrigado, Vitória. Aí, Vicky. É importante, viu, Joyce Light? Excentricidade. Agora direção Y. Parei. Garganta fica Direção coçando Y. pra falar, moço. Que merda. Nossa hora vai chegar. Direção Y. O que tem 90% aí? Toda vez que a gente fala, ele tá diminuindo os porcento. Se abestado. Tá, direção Y. O que a gente faz na direção Y? Tudo que a gente fez na direção em X, só que agora vai ser tudo transformando para a direção Y. Iniciamos lá com a mesma fórmula que foi feito na direção X. Então, lambda Y, ele será aí 3,46 vezes LEY. Obrigado. 3,46 vezes LEY. Então, meu EY, a gente voltando lá no nosso rascunhozinho, esse X aqui, ou esse HX, ele não será mais HX, ele será HY. O que isso muda, professor? Muda aqui embaixo, que aqui não será mais em X, será em Y. 0,50 agora. Então, eu tenho 3,95 mais 0,50, que vai me dar o resultado de LEY. 4,45. 4,45. Então, o meu EY não é esse. Agora só é esse aqui, ó. 4,40. Então, existe essa situação. Vou até colocar aqui para vocês tirarem o print. Então, vamos para cá e colocamos 4,40 dividido por 0,50. E aí, resultou em quanto? $30,79. 30,79.
70. Peraí. Não. Não é 4,40. É 4,40, peraí. 4,40, O redondo. 30, 45. Professor, Aê. volta só a altura de piso a piso aí, que eu perdi esse pedacinho. Só anotar aqui. Tá. 30, o quê? Ah, Que nós estamos fazendo o Y agora, né? Isso. Aqui, Qual ó. é a altura aí? Piso, ó. 4,40. Aqui, ó. Mas esse não é o LE, não tem que tirar é porque é a regrinha lá, ó, Miguel. Olha aí, ó. Bem embaixo. L é I, no caso Y, Ah, né? tá. Ele tem que ser Era essa anotação que eu tinha menor, perdido. Tá. Beleza. Tá. Porque coincidentemente deu o mesmo 440. É, Foi. exatamente. É por isso que eu estranhei. Foi o mesmo número, aí eu... Tá bom. Para de conversar Fica lá, aí. pelota. Beleza. O que acontece, pessoal? Ele deu menor do que 35. Significa que ele é o quê? Um pilar curto. Mas tem que considerar o esbelto, né? Não, aqui Não? nesse caso Não, ele vai não. usar 35 e vai ficar curto. Não, ele vai continuar sendo curto. Só que o que acontece? Eu vou desconsiderar toda a parte de segunda ordem, que é no caso de lambda 1, ou lambda y, Lambda Y. 2, que no caso vocês gostam que chamem como 2. Então, isso tudo eu Professor, desconsidero. licença aqui. Licença, mas naquele outro a gente colocava ele para ele ficar medianamente Foi. esbelto. Por isso que eu Não, perguntei. Porque eu o que ele vai dar medianamente esbelto é nessa situação aqui, ó. Deixa eu ver Não, aqui. entende. Não, entende. Naquele primeiro exemplo lá, quando ele deu menor, que ele deu também curto, a gente teve que colocar ele para 35. Deixa eu te mostrar. Arredondou, Y. ficou usando 35, né? Y, presta atenção. Foi. Aqui ele deu 40. Quando a gente fez aqui, ó. Cadê? É antes disso aí, né? Não? Não. Tu tá na direção Y, acho que foi lá em Pois X. é. Não, foi aqui. É lá em X, olha lá em X. Por nessa questão aí, não. Deu Direção 30 X. e alguma coisa, ou foi 26, uma coisa assim. Direção X. Aqui deu 70. É a outra, moço. Nessa questão não. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui fácil. Tá. Na verdade, eu não lembro de a gente ter feito nenhuma ter dado curto, só na atividade. Fez sim. Atividade ele é... explicou. Não, Júlio, tem na sim. aula Aí passada, a ele gente falou usou alguma coisa. 35. Pois É, a é, gente só que esquece o valor que Ok, dá. aí. Essa aí, ó. Presta Essa aí, ó. atenção. Olha o que vocês estão confundindo. Esse valor, ele é lambda Y. Esse aqui, ele é lambda 2. Esse deu medianamente esbelto. Então, ele tem que considerar medianamente esbelto. Vixe, Maria, será que a gente fez na Então é atividade? lambda. Entendi agora. E eu queria ver a atividade. É na de segunda. Entendi. Vai. Entendi. Que droga, Se velho. ele deu curto aqui, eu nem vou fazer isso. Entendeu? É verdade, minha gente. Meu Deus. Deixa eu ver nossa Se atividade. confunde. Eu acho que a gente errou, Júlio. Só acho. Verdade. Verdade? Pode seguir ou eu estou Olha, errado? é verdade, Se eu tiver verdade. errado, Tirou tudo a bem. dúvida. Não, Não, eu tá tive- certo. Ah, É isso tá. aí mesmo. Foi porque tirou a dúvida agora aqui. É porque realmente confunde. A gente pensa que tem que usar em lambda 2 também, mas no Y. Não, é sempre o que vocês vão arredondar. Vamos Primeiro fixar aqui, dever. ó. Sempre que der no lambda 1 ou no 2 abaixo do que deu aqui no resultado de cima, vocês têm que considerar o resultado de cima. A gente vai agora para verificação de pé e topo, né? Aí vai para ver. Só que nesse caso A gente aqui, não errou não, ó. Vicky. Não, isso. Nesse caso aqui, eu preciso de duas situações para ele. Cadê? Porque na atividade a gente já foi direto quando a gente viu que deu curto. Sim, não arredonda para 35, não. Não, Vai. a gente só foi embora. Isso. Só que o que eu preciso aqui? Ele deu curto. Meu lambda y é esse valor. Beleza? Então, tipo, Eu do preciso- princípio já deu curto. Beleza. Eu, do princípio já deu curto. Eu preciso de duas situações. Mesmo ele dando curto, isso serve já até para os pilares quando der curto lá no X. Eu preciso do alfa B e preciso do MC. Por quê? Para mim poder fazer aquela comparação lá do MAY para saber a excentricidade de primeira ordem. A excentricidade de segunda ordem, ela sempre acontece do centro. Então, se ela deu pilar curto, não existe excentricidade de segunda ordem, mas existe a excentricidade de primeira.
Entendeu? No caso, a gente já tem VD, mas se ele tivesse dado curto, eu ia ter que fazer VD também. Então, eu preciso do alfa B, do VD e do excentricidade de primeira ordem. Entendido agora? Aí eu venho aqui e vou lá. Alfa B é quanto? Alfa B. Quer dizer, quando ele der o curto lá no Y, eu posso ir direto para verificação, né? Não, você tem que encontrar o alfa B, o MC e a excentricidade de primeira ordem. MY. Não é não? Agora? Eu só vou cancelar a excentricidade de segunda ordem. A excentricidade de segunda ordem. 0,6, 0,6 Beleza, valeu. Olha, mais que parte é que ele quer? Porque eu pensei que Agora, era... não, aí, 0,6. não, aí agora tem um novo MA, lembra? Vocês têm um Não, novo MA. tem que coisar é MA e MA e MAX. Y, perdão. O novo MA, ele é 25. 25 e o MAY. E o MAY é quanto? 26. 26,79. Significa que ele ficou maior. Então, diretão, ele já é 1. Aham. Precisa fazer aquela outra. Então, achamos alfa B. Agora, vamos para o MC. Tem alguém MC, com alguma coisa aí. o MC, ele é o alfa B vezes, deixa eu ver aqui, o MA. Então, eu tenho 1 vezes 25. Então, o MC, ele é 25 kN. Aí, a gente vai para aquela situação. MC, se ele for menor do que MAY, que ele é, nesse caso, o MC, ele ficou menor aqui, ó, do que o MAY. Então, significa que a excentricidade de primeira ordem no centro de Y, ele é igual à excentricidade acidental em Y. É, só isso. A excentricidade lá, então, excentricidade 1CY, ele resulta em quanto? Se ele é igual, ele é 0,03 metros. A gente sempre precisa da excentricidade de primeira ordem, porque a gente vai utilizar ela lá na verificação. Aí a gente pode ir para a verificação do pé e do topo agora. Alguma pergunta, alguma dúvida? Joyce? Só um minutinho atividade só para ficou copiar. faltando isso aí. Se eu fui Eu direto. queria ter descoberto isso antes de fazer a atividade. Não, porque eu peguei, quando deu pilar curto, eu só esqueci totalmente e Então, obrigada. Vamos continuar, então, aí a verificação inicial pelo pé e o topo do pilar. Primeira situação aí de projeto. Então, a gente vai lá, desenha, aqui especificamente, Y, X, e aí a gente encontra lá, como se tivesse ND, aí temos aí a excentricidade, que é a inicial em X e em Y. Então, a excentricidade... 0,22 em X e 0,028 em Y. Isso mesmo. Então, eu tenho 0,022, 0,028. E aí eu tenho a situação aí, situação de cálculo. Sendo aí o caso A, que é a excentricidade em X, resulta aí entre o maior do EIX e EAX. Quem é o maior dos dois? Ali é 0,026, né? De baixo aqui é? É isso aí, o maior. Não, aí é Y. A gente está em X.
Ah, meu pai, é Vai mesmo. dar o 22, o outro É o deu 21. 22, o outro deu 21. Um é isso mesmo. 22, o outro deu quanto? É AX. 21, 21. 21. Isso, então o maior é 0,022. 0,022. Vai E aí, considerar o EAY vai ser 003. o EAY, ele sempre é fixo no EIXY. Nesse caso aqui, o EY, ele sempre é fixo no EIY. Então, é o inicial, é a excentricidade inicial em Y, que é Mas vai quanto? considerar ele lá no final, né? Que é o Vai mesmo ser aqui, maior. de 0,026, né? Não é porque eu já pulei lá pro final já. Situação em B. Agora eu fixo o EX, eu vou fixar o EX. Evandro. Vou fixar o EX, que agora ele é a excentricidade inicial em X, que é 0,022. E agora eu vou escolher para ser a excentricidade em Y, o maior entre a excentricidade inicial e a excentricidade acidental. Qual é o maior? A gente tem 0,026 ou é 28? Eu acho que é o EAY maior. Esse aqui é 28, ó. Você Era me 28 falaram. e o outro Outro é é 0,03? Você 3. me O outro vai ser falaram maior. 26 aqui, ó. 28. Ah, eu ainda perguntei se era 26. Aqui é 28. É Você me falaram 28. 26. Mas é o 0,03 o maior. Tá em A, mas aqui tudo é I, ó. Tá, aí a gente tem aqui, ó, 0,28 e tenho aqui 0,03. Então, é 0,03 o maior. Entenderam? Oxe, eu botei A também. É Y. Essa aí foi a verificação do pé e do topo. E aí a gente tem também a verificação... Vai dar sequência aqui embaixo. A verificação na seção central. E aí existe aí também as duas situações. Temos aí ela em situação de projeto. Aí sim, essa de projeto, agora elas são as excentricidades inicial no centro em X e a excentricidade, primeira ordem, perdão, de primeira ordem no centro em Y. Essas já são as fixas. Então, as de primeira ordem, quais são? ICX deu 0,022, ó, bem aqui 0,022. pertinho. Isso. E aí, em Y, lá em cima. 0,03. Isso. E aí vamos para a situação de cálculo. Esse aqui foi a situação de projeto, vamos para a situação de cálculo. Aí temos aí a opção A. Agora sim. Opção A é em EX, ele é a excentricidade de primeira ordem X mais a excentricidade de segunda ordem em X. A de primeira ordem a gente já tem aqui que é 0,022 e a de segunda ordem está lá em cima. Cadê? 0,036. Então, a excentricidade em X resultou em quanto? 0,058. 0,058 metros. E a em Y, ela vai fixar, agora ela fixa, a excentricidade de primeira ordem em Y. Então, a excentricidade de primeira ordem em Y... 0,028, é? Não, aqui, ó. Ah, é 0,03.
Aí temos o caso B. A excentricidade em x agora, ela vai fixar aí a excentricidade de primeira ordem em x, que é 0,022. E a excentricidade em y, agora ela vai somar a excentricidade de primeira ordem y, que é 0,03. Tá aparecendo EV aí. Valeu. Mais a excentricidade de segunda ordem. A excentricidade para o pilar na direção y, a gente não existe. Porque como ele deu curto, ele desconsiderou. Então, isso significa, agora sim chega o zero. Você estava aí esperando. Então, y Graças a Deus. é zero. Aí, dessas 4 situações, É na zero verdade... não, é 0,3. Ô, gente. Tu somou. Faltou o Professor. Faltou o 03, calma. Só para saber se você estava aí sabendo mesmo. Aham. E era para me dar calado, eu vou calar agora. Vamos lá, pessoal. Eu tenho aí 6 situações agora. Eu tenho 4 situações de cálculo e 2 de projeto. Qual é o pior caso? Aí eu tenho que definir, escolher qual é o pior caso para me definir para partir para frente aí na parte de dimensionamento. Essa situação de cálculo aí da segunda, a letra A, não é não? Aqui? Essa? Não, essa de baixo, a terceira. Essa ou essa? Não. Essa aí, galera, eu acho. Bora lá, pessoal. É, essa aí mesmo. Essa aqui é o pior caso, porque em X ele tem aí quase 6 centímetros aí de excentricidade. E em Y ele tem aí 3 centímetros de excentricidade. Então, esse aqui é o pior caso. Deixa eu até colocar em vermelho. Ou verde. Esse vídeo está ficando bem explicadinho, mesmo não colocando as fórmulas, tá de boas. Acho que vai ficar tudo numa folha só. Esse vídeo, tirando a parte ruim, o resto dele tá bom. É, né? Tirando que tá... 2 páginas? Aí também tá errado também. Continuando. Até agora, né, Miguel? Eu terminei. Até agora, né? Cancela essa gravação e começa de novo. Ela tá ela tá na parte A ainda, no passo 1. Ainda tá no passo 1 ainda, Miguel. Então tá, pessoal. Partimos aí para a parte da área da seção. Para entrar para a área da seção, precisamos encontrar aí um senhorzinho que é o ômega. Área da seção ou na área do aço, não? Área da seção de aço. Só porque eu esqueci do aço no final. Aqui, oxi. Foi mal. Só que para isso eu preciso encontrar o Mi1 e o Mi2 para mim poder ir para o ábaco. E aí eu preciso de 3 situações. Eu preciso de VD. VD a gente já encontrou que é 0,7. Eu preciso aí de Mi1 e Mi2. Para encontrar aí Mi1, existe aí a primeira situação, que é... Vou colocar outra cor aqui, tá? MDX, chamamos de MDX, que é momento de cálculo em X. Ele é a seguinte situação, ele é VD, então é 0,7, vezes a excentricidade da pior situação que a gente escolheu em X. Então, a excentricidade em X lá embaixo foi 0,058. Dividido por HX. HX é 0,20. Resultou em quanto? 0,20. Redondinho. Deu 0,203, mas bota 0,20. Então, aqui encontramos o Mi1. Esse MDX ele é igual a Mi1. E o Mi2, MDY é igual a VD vezes
Agora, a excentricidade em y do pior caso, que a gente encontrou lá embaixo, então 0,03 dividido pelo HY, que agora é 0,50. 004. 0,04. Então, 0,04. Aí eu vou aqui e anoto, ó, Mi2. Diante esses três valores, eu encontro aí o ômega W. Mas o nosso ábaco, pessoal, não tem 0,7. Se a gente lá for fazer a verificação, eu tenho 0,6 e eu tenho 0,8. E aí o que acontece? A mesma coisa de ontem, junto. Interpolação. Foi bom, porque aí você já lembram novamente. Tarcísio está por aí? Tarcísio, tá. E aí, para a gente fazer a interpolação... Beleza, porque eu recebi teu e-mail aqui, eu ia ver se tu estava meio. De boa? Querendo pegar na multinha. Professor, não precisa ser digitado o trabalho, não. Esse exercício, não, né? Não, Só bota bem no M1, no não, M2 aí pra mim não. ver de novo, por Graças a favor. Deus, que eu não ia conseguir nunca. Na mão mesmo, filho. Ô, Tá bom, Miguel. tá bom. É pra entender a letra do Miguel, viu? Que é isso, Boa rapaz? sorte. A Thalita consegue. Pode seguir. Mas ela é professora. Gente! Eu desvendo tudo aí do Miguel. Ele e seu Francisco era facinho. Já estava acostumada. Então vamos lá, pessoal. Eu não tenho 0,7 no nosso ábaco, então a gente considera aí 0,6 com o Mi1 já encontrado e o Mi2 encontrado. Aqui eu vou encontrar um W específico, vou chamar aí de W1, que no caso é o menor. E aí eu tenho que fazer também para VD igual a 0,8, Mi1 0,20, Mi2 0,04. Vou encontrar aí o ômega 2, pode-se dizer, maior, então, no caso. E aí sim faremos, depois de encontrar o W1 e o ômega 2, encontraremos por interpolação o W exatamente que precisamos para a questão. Então, deixa eu anotar aqui, 0,2, 0,04 e vamos para o gráfico. Então, eu tenho 0,6, Mi1, começando de cima para baixo, eu preciso aí de 20. Então, nas linhas azuis, eu tenho essa linha aqui específica, ela é de 20. 10, 20. E aí eu tenho 0,04 em Mi2. Então, eu tenho 1, 2, 3 e 4. Significa que deu aqui entre o 0,4 e o 0,5. Se a gente aproximar mais aqui. Já foi do lugar. Tá dando zonão esse trem, caramba. Vamos ver se tu não vai agora. Esse é o do lugar também. Aqui. 1, 2, 3, 4. Tem aqui assim. Quanto que a gente coloca aí, pessoal? Especificamente. Sugestões? Eu nunca sei opinar desse negócio aí. Para mim, tá aberto sim. 0,49, Edson.
Tá perto do Eu também 5, ia falar 0,49. mas pode ser que 48. Pode ser 49 e 48, viu? A gente tem porque na hora que mexe o cursorzinho aí pra mim, Gente, Ramon, na Não, prova, mas 0,49. Mas ele é aqui, viu? Ele é específico, ele é aqui, porque essa linha azul, ela é a referência. E essa outra é a linha referência quando eu também. imprimir o meu, ele vai ficar todo manchado. Então, ele vai vou dar colocar. especificamente aqui, ó. Nesse lugarzinho Então aí. é Que 49 mesmo. Entendeu? Ó, ele tá dando bem aqui, assim, cadê? 1, 2, 3, 4, ó. Bem aqui, ó, viu? Entendi. Aí eu tenho aqui, se a gente fazer a fração, aqui é o meio. Pelo menos que assim. Então, aí a gente joga aí, então, aqui dá 45, 46, 47, 48, e meio, 49. Pode ser? 0,49? Pode. Então, tá. Então, aqui o primeiro, 0,49. W1, 0,49. Beleza? E o ômega 2, voltamos lá novamente. E agora mudamos o lado para o do 0,8. Mesma coisa. Deixa eu dar um zoom logo aqui grande. Eu tenho aqui 10 nesse azul. 20 nesse seguinte. O meu 20 está sendo nessa. Randall, Oi. me tira uma dúvida aqui, por que tu colocou esse 08 aí? É tipo uma média que ele tá fazendo, a interpolação. O Então, BD deu interpolação. 0,7. Aí ele colocou um menor e um maior que 0,7. Isso Porque mesmo. não tem, entendeu? Aí ele tá O 07 não tem, não, é? Não existe, só tem pares. Por isso que ele tá Ah, interpolando, porque não existe esse daí. Aí, para me interpolar, eu tenho que pegar o menor e eu tenho que pegar o maior. O maior é 0,8 e o menor é 0,6. Por isso que eu fiz 0,6, agora eu estou indo para o 0,8. Entendeu? A mesma coisa se fosse tipo 0,5, né? Se tipo, Aí pegava meu 0,4 e VD 0,6. deu 1,1. Aí eu tinha que pegar 1,2 e 1. Deu 0,3. Aí eu pegava 0,2 com 0,4. Deu 0,5. Eu pegava com 0,4 e com 0,6. Assim. Mas não necessariamente vai dar redondinho de 0,7 igual deu. É verdade. Vai dar 0,70 e alguns quebrados. Entendeu? Mas assim mesmo você interpola dessa forma. Então, aqui a gente tem a de 20, contando agora 1, 2, 3, 4, aqui, ó. Viu? Tirei a linha vermelha para ficar melhor para identificar. Então, eu tenho aqui esse ponto aqui específico. 0,63? 64. Tá quase no meio? Mais ou menos, 63. Ou 62. O que vocês acham, gente? Tô com a Vic. Eu também acho que é 3 ali. Se a gente botar aqui a linha reta aqui, ó, aqui é a metade. Então tá entre o 3 5, e o 2. Aqui é 1, então 2, 3, 4, entre o... Aí vocês escolhem aí, 63 ou 62? 63? Tô mais para 62. Vambora, 62. Na hora da prova vai dar cada um mesmo. Pode dar muita diferença, não. Matheus, cola em mim, viu, Matheus? Na hora da prova, por nós bater igual. Olha, né? 0,1 Tamo fechado, relaxa. 0,62, né? 10 pessoas fazendo essa prova ainda não faz ainda. Para, moço. É isso. Só o Bruno com 10 páginas. Aí chega no final ainda é. Uns com 10, outros com 2 páginas. Ei, tá tudo detalhado aqui, Tá ó. concordando, não. Tá cheio de aviso. Faz de novo, professor. Bota a linha mesmo pra ver. 1, 2, 3, Não, mas quatro. aviso também eu Não, coloquei só um tô monte. vendo. É bem aqui mesmo, É Vitória. bem mesmo. Não, e eu escrevendo excentricidade. Eu tava vendo, eu vi errado. Aqui é 0,6. Deu 0,7, não foi? 0,6, Foi. 0,8. É porque quando eu fiz aqui no meu exemplo, eu coloquei outro valor. Não, coloquei certo. Coloquei 0,63. Eu tô ficando doido. Erradei foi o valor Então eu final. chutei e foi certo. Vai pro 63 ou 62? Vocês 63, sabem. foi o que tu usou?
É melhor para não divergir com seus valores aí. Vai. Beleza. E agora? Agora, para fazer a interpolação, vocês vão fazer a seguinte... Tem um espaço aqui do lado? Tem. Não, vou deixar esse espaço aí para futuras situações. Utilizar um verdezinho aqui, de boa. Pessoal, eu passei aí para duas formas de vocês fazerem essa interpolação. Eu estou ensinando só a mais fácil logo. Então, fica a É a critério aí segunda, né? que é a segunda opção. Tá, vai, bora. Então, você pega VD maior. VD maior é quanto? 0,8. 0,08. Menos VD Oh. calculado, dividido pelo VD calculado, menos o VD menor. É igual a W maior, então eu tenho 0,63, menos WX, que é o que eu quero encontrar, dividido pelo WX menos o W menor, que é 0,49. Resultou aí, então, o nosso ômega específico da questão, que é esse Wzinho aqui, enquanto Então, Érica, Maiara. 0,56. 0,56, isso mesmo. Então, esse é o valor W para a nossa questão. Professor, mas para que eu preciso desse valor? Agora sim você vai calcular aí. A área da seção de aço do pilar, que é pela seguinte fórmula. AS. Érica, deu 0,56 ou 0,55? Esse valor, só para mim. Meu Deus, 0,56 mesmo, redondinho. Redondinho? Tá. Faz de novo, pra ver. Não, é porque se vocês usar 62, é dar 0,555. Ah, tá. Você tinha feito dos dois jeitos, foi? Foi. Aí eu tava anotado aqui, só para mim. Você não tem como me enrolar na prova, não. Eu vou considerar um para cima e um para baixo. Não, eu tô ciente já aí. Já tinha feito as duas opções, armaria. Vou Para considerar de só. pensar nisso. Não, imagina nós botando esse 64. Aí ele ia falar, eita, esse aí eu não fiz não, esse aí eu não aceito não. Não, porque, tipo, ó, no caso do W2 aqui, então eu vou considerar aí até 62 e 61 para cima e outro para baixo. E Pra cima e pra 64. baixo, aham. Aí se Entendi. meter 65, aí também eu já não considero, né? Aí foi um chutômetro mesmo. Aí foi. Tá, continuando, eu tenho a seguinte fórmula. AS, área da seção, por isso que tem um S de aço, é o ômega, que a gente encontrou, então é 0,56, vezes área de concreto, que é 20 por 50, perdão, que eu já estava colocando, em centímetros mesmo. É o AC. Oxe, ainda agora tu tinha usado metro. Não, mas é porque agora é área de aço, então ele já vai me dar em centímetros quadrado. Por isso que eu já vou utilizar em 20 por centímetros. 50. 20 por 50 vezes, cadê? FCD dividido pelo FYD. Então, FCD, ele é 25 MPa, mas temos que transformar aí para... 5.000, né? Isso, não, 25 Não. vezes 10, 250. 250 só. O outro que era 25.000. 250 dividido aí por 1,4. E aqui embaixo eu vou dividir por 500 MPa vezes 10, 5.000. Dividido por 1,15. A área da seção de aço para o pilar 1 resultou em quanto? Meu Deus, 2,3. 2,3 só? Foi, deixa eu ver se eu errei alguma coisa aqui. Peraí. Errou.
Errou que ele já fez. Errei. Botei um zero a mais aqui, peraí. 23. 23 redondo? Pô, que diabo. Não, Refaz tudo de 23 novo. redondo. Redondinho? Beleza. Acho que é 23 redondo, professor. Foi, 23 redondo. Tá bom. É porque com 0,55 dá 22,89. Aqui, ó, se mudar. Ave Maria. Tinha que botar 22,89, era? Se fosse. Não, Podia porque arredondar, não. se alguém utilizasse aqui o 0,55, ia ser o 22,89. Ah, tá. Só para... Viu, gente? Por isso que eu arredondo. Tá, continuando aqui, então, vamos para as opções de aço. Para barras Agora é a tabela. de 10, Ah, tô sem calculadora. Ô, desgrama de para barras de 12,5, para as barras de 16, para as barras É aqui que a gente escolhe só um também, né, 20, professor? isso. E para as barras até 25. Ou vamos ver se ele vai excluir aí os 25 ou não. O 25 tá aparecendo 20 de novo. Como é que eu faço aí para saber se ele vai utilizar os 25? Quem lembra da aula passada? Antônio? Lembra que eu tinha anotado. Dimensão menor dividido por 8. É, Então, eu tenho 20 dividido por 8, dá quanto? 2,5. 2,5, então eu posso utilizar de 25. Até 25. 25 eu já não posso mais. E o 10, porque ele é o mínimo. Então, mínimo e máximo para utilização. Pega aí agora. 23 dividido aí por 0,8. Dá quantas barras? Deu 28, 30 barras. barra. 30 vezes 0,8, 24. O S efetivo. O outro é 1,25. 23 dividido para 1,25. 23 dividido por 1,25. Esse aí eu lembro 20. porque você falava o tempo todo que era só botar a vírgula para frente. Esse é o mais fácil. 20? É o mais fácil. Tá, É. 20. Ah, esse é efetivo? 25. O outro é por 2. Cabeça, hein? 12. Sei. Que tal, Miguel? Rapaz. Dá conta aí. Eu ainda faço na calculadora, que eu não sou doida. Oxe, 24. 24. Eita, ferro. O outro é 3,15. Rapaz, tá sabendo, hein? Quem ainda Eu tô tiver olhando, essa olhando pra tabela aí, ela. manda no grupo, por favor. Tá, eu vou mandar 8. aqui. Eu tô olhando pra ela aqui. 8? Por isso que eu tô falando. É. Dá quanto? 25,2. E de 25 dividido aí por 5. Mandei, Matheus. Ah, Seis. a Laura também mandou. Valeu. Hã? 6 barras. Quanto que dá? 30. Aí vamos lá para as opções para excluir. 25 ficou está em muito 30. 30 ficou excluído. muito alto, excluiu. Professor, aí, por O exemplo, 25 pode excluir também. 25,2 está excluído. nós tivemos dois 25 casos que aqui. deu 24, né? Eu escolheria Aí- o 12. 30 não tem aí condição é de isso que eu botar perguntar. 30 barra? Usa sempre o menor nesse Positivo. caso, né? Utiliza, no caso, a gente utiliza o menor. número de Só barras, que né? aí também existe uma segunda situação. No exercício anterior, o de 10, ele deu menor, mas a Menor. gente não utilizou. Por quê? Porque é muita barra. Muita barra. Isso. Se eu fosse aí um pilar maior, aí sim eu podia utilizar, entendeu? Ou quando eu tenho uma carga muito pequena, que vai existir situação no cálculo, que aqui vai dar aqui, tipo, 8 barras, aqui vai dar
4 barras, vamos dizer, aqui 2. Aí a gente utiliza o de 10. 30 fica parecendo um cabo de aço, é um pilar de cabo de aço. Tá, entendi. Aí, nesse Qual é esse caso, de vamos 12? utilizar, ó, adotar o de 16. Tipo assim, o mínimo ele é 10, só que a gente vê aí costumando, a gente vem sempre utilizando de 12 para cima, preferencialmente aí as de 16, que são as barrazinhas de Tá boa, boa, tá boa. beleza? Aí vamos Fala aí, para- Antônio, alguma coisa? Fala aí, Antônio. Ele disse que vai dizer alguma coisa. Alguma coisa. Quem tem a altura Aí. dele pode entrar nessa É conversa? isso aí mesmo. Então eu posso, Júlio. Tu não pode, não. Fica longe. Ai, meu Deus. A de ontem a gente tinha usado o de 16 também, não foi? Foi, ó. Ontem de ontem. Oh, meu Deus. É, os É, isso aí. tostantes. Na quarta-feira que foi terça. E agora? E E agora? agora, por hoje é só, pessoal. Não, está quase terminando. Aí o exercício Falta fazer a já quer tabelinha. terminar. Falta aí fazer. Ó, deu uma folha só, pô. Tô chocada, porque o povo tá dizendo 5, 6 folhas. Uma folha? Uma folha. Uma folha. Ela tá colocando só o resultado. Não, aqui. É a porque ela mesma só coisa tá que a colocando o letra do resultado. Randall. Calma, É a mesma coisa que a galera. letra do Randall. É porque ela só coloca o resultado. É por isso que tá Não, dando tá uma tipo folha. tão quadro aí. Tá Tá? escrevendo igual do senhor. Mesma letra. Ah, rapaz, folha quando eu for Chamex, passar é? limpo, eu vou economizar essas É coisas. folha Eu fiz Chamex. desenho, coloquei, Juro, ó, gente, tá dando uma folha, sem Tá brincadeira. entendido. Meu caderno aqui já foi 7. Vamos lá. Vocês estão mentindo. Pilar. Como é Que o nome mais? desse passo aí mesmo? É verificar o quê? Estribo. Agora você vai fazer todo. Não, é passou, detalhamento, dá né? 0,4. Ó, É, rapaz, tá detalhamento. pensando o quê? 12 barras significa então que eu tenho 6 barras desse lado e 6 barras do outro lado. Baita Para pilares, viu? agora é. Para o Evandro que me perguntou caso eu queira botar uma barra aqui, eu posso colocar, só que existe um novo critério para a gente encontrar aqui, e aí essa carga também não pode ser exatamente para cá, eu tenho que colocar outra barra para lá, viu? Já expliquei isso anteriormente. Mas para finalizar nosso vídeo, vamos continuar aqui. Tira. Galerinha que assiste meu canal. Tá, daqui, pessoal, eu preciso encontrar o espaçamento aqui entre as barras que a gente chama aí do espaçamento das barras longitudinais, então SL. Mas encontramos aí, vamos logo encontrar o SL, pronto, depois a gente volta lá na seção transversal. SL, eu vou encontrar aí pela fórmula que você já sabe, que vai ser o número de espaçamentos, que eu tenho quanto? Número de SLs. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 5 SLs. É igual a altura em Y, que vai ser O 50. pessoal tá parecendo 55 aí. É povo crítico. 25. E Não é porque agora? às vezes quando a pessoa não lembra É na hora lá verdade. PSL. Show, professor, show. Ó a caveirinha. Pronto. Ó. Mudei de cor. Rapaz, o professor é bichão mesmo, ó. 25. 5 SL. 50 Viu como a gente não aguenta, gente? Deu no final da aula, nós já estamos pagando. menos 2 vezes o cobrimento, 5, mais barras transversal. Ah, não, eu preciso calcular a barra para mim colocar aqui. Queria pular o passo, mas vamos ter que ir lá. Me lembra bem de novo, por que é Isso. 50? É a altura do HX. Eu pensei que era 45. 45 do início? Não. Não tira É do Y, então, tu tá usando. não tira as coberturas, não, professor, de Isso. concreto? Que, menino? O cobrimento, não tira o cobrimento da altura, não, porque é a altura total, não é não? Não, vamos voltar aqui, pessoal. Volta.
Tá, Deixa tá a bom, gente tá bom. calcular o SL. Para a gente calcular o SL, a gente precisa da barra transversal. E aí eu já queria pular a barra transversal. Então, barra transversal, que é aí o Então, estribo, volta sempre o barra transversal primeiro. ele é sempre menor ou igual a H mínimo, que H mínimo no nosso exemplo é 20. Aí tem 12 vezes a barra longitudinal. Nossa barra longitudinal aí foi de 1,6. E tem aí 20 centímetros. Foi mal, pessoal. Eu acabei, estava calculando outra coisa. Pagando, porque já está Eu chegando no copiando final. tudo de Foi novo. mal, Melhor Fran. encerrar. Não, estamos encerrando já. Aplicou o bug. Não, agora é sério, gente. Ele só Barra tava treinando. transversal, ele tem que ser maior ou igual a barra de 5 milímetros ou barra longitudinal dividido por 4. Então, eu tenho 16 dividido por 4, vai dar 4 milímetros. Então, nossa barra transversal será aí de 5 milímetros. Agora sim podemos calcular o SL. SL, eu tenho aí a quantidade de espaço, que eu tenho 5. SL. 5. SL é igual a 50. Por que que é 50? Aqui, ó, Vitória. HY. É, porque eu tava pensando que era esse H da viga ali. Por isso que eu falei 40. Não, é 50. 50 menos. Aí entra a parte do cobrimento, Miguel. Menos 2,5 vezes 2, eu tenho 5. Mais barra transversal vezes 2 novamente, porque tem 2, então é mais 1. Mais 6 barras de 16. Então, eu tenho 6 vezes 1,6. É isso. SL é igual a quanto? 6,88. 6,90. Só explica bem esse 5 de novo aí. Entendi, não. Tranquilo. Esse 5, É o número de espaços. quantidade Não, de espaços. não, esse aí eu entendi. Esse? Esse daí. Esse aqui, ele é 2 vezes o cobrimento. Porque se você Sim. olhar aqui, ó, eu tenho cobrimento embaixo de 2,5 e cobrimento em cima de 2,5. Então, é 2 vezes o cobrimento. Nesse nosso exemplo, o cobrimento é 2,5. Ah, tá. Lá no início da questão. Né? Isso. E aí, ó, pessoal, ele ficou aí entre os 2 centímetros Professor, e o Mu também. menor. E menor. Pronto. E menor do que 40 centímetros ou 2 vezes H mínimo, que também vai dar 40. Então, aqui deu ok, passou. Tranquilo. De boaça. Acabou. Não. Isso aqui é Não, 1, 2. detalhamento ainda. Terceiro passo. Ah, meu Jesus amado. Não vai ter mais espaço, ó. Vai caber bem Agora aqui. que eu tô indo pra Tem. segunda página. Ó. Ó. Mas, rapaz, Acho engraçado demais isso. Vamos lá, pessoal. Terceira parte aí de detalhamento, vamos para a seção transversal. Então, eu tenho o pilar aqui, ele em pé, e eu tenho os estribos. Preciso encontrar aí, então, o ST, que é o espaçamento transversal.
E o ST, agora sim, é o que eu comecei fazendo no errado lá. ST, ele tem que ser menor ou igual a H mínimo, que aqui no nosso caso é 20 centímetros, 12 vezes a barra longitudinal, a bitola da barra, ou, por norma, 20 centímetros. Quanto que deu aí 12 vezes 1,6? 19,2. 19,2. Utilizamos 19,2? Redondo, não? Ah, qual o menor? Não, tem que ser para menos, não pode ser para Aê, moleque! Judite! Então, Aê, gente! 19 redondinho, isso mesmo. Chambra. Então, o nosso ST, ele é 19. Beleza? E agora falta aí a parte do número de estribos. Então, número de estribos. Isso ali é um 4, é, pessoal, do lado do 20 ali? Altura. 20. Altura. Aqui, H mínimo, Hzinho. H mínimo, né? Isso. Número de estribos. Ele é igual. Rapaz, eu tô fazendo pequeno para caber tudo numa folha só. Ele é Eu também, igual. professor. É nóis. O comprimento, então, do pé direito, de piso a piso, no caso aí, vai ser nosso L0, é? Deixa eu ver aqui. É, o nosso L normal, que é do eixo a eixo, no caso. 4,40, né? 4,40, então 440 dividido por 19. 24. 24, só que aqui a gente tem mais um. Esqueceram do mais um. Sempre que somar mais um. 25. Viu, Antônio? 25. Isso, ó. Por que eu tenho que montar mais um? Porque ele é de eixo a eixo, tá? Para ele não ficar ali perdido fora da viga, a gente coloca mais um aí para o armador já ficar ciente. Fazer um a mais. Beleza? Então, temos aí agora o final, que é o gancho. Então, gancho. Falando em armador, hoje o Ladaura tava fazendo uma viga lá de 16 metros. É, Pensa na bichona. Até me Aí assustei sim. quando eu vi. E aí, o critério é 20 vezes a barra transversal. Então, no caso aí, a barra transversal é 0,5. Então, vai dar 10 centímetros. Teremos gancho ou não agora? Não lembro do critério. É 20 vezes, né, que tu botou ali? É, 20,05. 20 vezes barra transversal. Então, é 20 vezes 0,5. E aí, gente, vai... Essa bem é a parte mais confusa todinha pra mim de tudo. Então, vamos lá. Eu vou fixar aqui a minha linha. Ah, vai ter que fazer aquela diminuição, né? Isso. Pra A saber. melhor tu fazer o somatório. É mais fácil. Então, a gente vai Abre a tela um somar. minutinho aí, professor. Ó, Bruno, vamos focar agora nessa parte, que eu também não sei, não. Para fazer o cálculo de um pilar. Essa foi outra parte que foi errada. Mostrando pra quem, moço? É porque eu tô fazendo pequeno. O Francisco, quer ver? Deve ser. Olha, Não Vai. é não. A Jamila tá aqui, passou aqui, eu vou mostrar para ela aqui o tanto de trem. Ah, tá. então vamos Vai. lá, pessoal. Vocês estão com a calculadora, galera? Vocês estão com a calculadora. Eu preciso aqui, ó. Espaçamento 1, 6 e 90. Mais 1,6. Vocês estão fazendo? Cara calado. Peraí, só Eu não. repete aí que eu não. vai. Vamos lá, pessoal. Vocês vão fixar uma linha aqui, ó. Depois da barrazinha que vocês têm principal. Ali eu coloquei no meio, mas ela é depois.
E aí vocês começam a somar daqui para essa direção. Se a barra ela conseguir suportar os 10 centímetros, ela não precisa de gancho. Se a barra não suportar, tipo assim, a parte aqui onde está o aço, eu preciso de gancho para poder não ter flambagem em relação aos nossos pilares. E aí eu venho com o primeiro espaçamento de 6,9. 6,9 mais a barra, 1,6 mais 6,9. Deu maior que 10? Érica? Deu. Deu. 15,4. 15,40. 15,4. 15,4 significa que então que eu vou ter um gancho bem aqui, ó. Ele não suporta. Essa minha barra, até a barra transversal, ele não suporta aí a parte do gancho. Entendeu? Entendeu? Agora vamos ver se tem mais gancho ou só tem esse mesmo. Então eu tenho o gancho novamente. Ué, Verde. Pode ser que eu tenha 2 ganchos na parada aí, Miguel. A barra, o comprimento aí é de 20 centímetros, ou 50 centímetros. Então eu tá tenho certo. aí 6,90. Agora é o segredo. Ainda bem que tá gravando. Mais 6,90. 1,6 mais 6,90. Passou de 10? 15,4. 15,4 também. Eu preciso de um gancho aqui, então? Preciso? Responda. Tem que ser maior ou menor que 10, não é Eu não? acho que não, professor. Pessoal, acho que está muito próximo aí desse. que não também. Passou do 10, Vou botar no eu meio, preciso de gancho. Se passou de 10, eu preciso de gancho. Mas por que tu não começa a contar de baixo para cima? Então, beleza. Vamos lá. De baixo para cima. Passa aqui de novo. 6,90. Pois é, vai dar no terceiro aí, vai dar um gancho. Aqui vai dar um gancho. É. Eu Mas vai preciso dar o desse contrário gancho? do outro. Eu Eu acho acho que não, tá muito próximo do outro aí, professor. Acho que não Ô, precisa daí, não. garoto, não preciso, porque o que eu tenho de 10 É, Miguel, eu daqui sempre para acreditei cá, que ó, você não presta atenção. Ora, bolas, rapaz. Eu só entro nas horas decisivas. Presta atenção. Essa barra aqui, ó, ela vai suportar a flambagem aqui no ponto transversal. Essa barra, ela já não suporta a flambagem. Eu faço o quê? Meto um gancho. Beleza? Meti um gancho, eu tenho aqui mais 10 para cá e mais 10 para cá. Então, ele fica menor do que 10. Se eu fizer aqui, essa barra vai estar aí suportando pelo gancho. Perdão. Essa barra vai estar suportando a flambagem pela barra de ferro do estribo aqui. E essa aqui vai estar suportando o gancho. Entendeu? Então, eu só preciso necessariamente de um gancho. Agora explicou bem explicadinho? Show! Ainda bem que tá gravado. Ainda bem. As outras eu confesso. Vou até pausar aqui o vídeo.